Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por vocês estarem me assistindo. Desde já, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com teus amigos, se você me incentiva a toda semana aí, a sempre estar postando vídeos aí, beleza? Gente, hoje a gente vai continuar a nossa série do fenômeno da judicialização da saúde. São 3 vídeos, esse que a gente está gravando agora é o segundo. O primeiro eu vou deixar aqui no card, se você ainda não viu, deixar aqui no canto superior. Só você clicar aqui, você vai ser direcionado ao primeiro vídeo, no que eu falei o que é o fenômeno da judicialização da saúde e sobre os direitos fundamentais, né? E sobre as características do direito fundamental à saúde também. Hoje a gente vai tratar um pouco de conceito, mas eu prometo ser o máximo possível didático. A gente vai falar sobre a reserva do possível, mínimo existencial, políticas públicas, escolhas trágicas e escassez econômica. E um pouco do impacto das decisões do Poder Judiciário nas questões orçamentárias, tá bom? Então, logo depois da vinheta, a gente continua. Valeu, pessoal, vamos lá? Gente, mínimo existencial. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a questão dos direitos fundamentais. Existe o direito fundamental à saúde. E o mínimo existencial, ele vai além. Ele é uma proteção maior a um direito fundamental, vamos colocar assim. Porque o mínimo existencial ele é ligado à dignidade da pessoa humana. Ele nada mais é do que a garantia básica dos seus direitos, né? Aqueles direitos ligados à dignidade da pessoa humana. Você não deve confundir o mínimo existencial com o mínimo de sobrevivência. Não, não é isso. Não é o mínimo para sobreviver, mas é o mínimo dos seus direitos básicos para que você tenha uma vida digna. E, por outro lado, a gente tem a reserva do possível. A reserva do possível ela nasceu na corte alemã. E justamente ela veio para dizer que, olha, o Estado não tem condições financeiras, o Estado está sem dinheiro. Então, a gente não vai cumprir determinadas coisas. Mas, uma coisa muito importante, a reserva do possível, ela não é para o Estado dizer eu não vou fazer. Ela nada mais é do que uma ponderação. É ali onde o gestor, o administrador vai fazer a destinação mais eficiente possível dos recursos públicos, para que ele venha aproveitar a todos. Então, a reserva do possível, ela é oponível aos direitos fundamentais, mas ela não é oponível ao mínimo existencial, porque o Estado não pode negar o mínimo da dignidade da pessoa humana. Ele não pode negar o mínimo dos direitos básicos para uma pessoa. Ele não pode negar isso. E, novamente, não estamos falando aqui de o mínimo para a sobrevivência. É mais do que isso. São os direitos básicos para que uma pessoa venha ter uma vida digna. E tendo essa reserva do possível nascido na corte alemã, ela oferece apenas uma ponderação, não uma negativa geral. E diante disso, o Estado aqui eu falo União, o Estado membro, e eu falo município, junto com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles criam políticas públicas que direcionam recursos para uma determinada área. Vamos falar sobre uma política pública criada para a distribuição de medicamentos. Pode ser qualquer medicamento, mas um medicamento que seja, vamos colocar aqui, um medicamento que seja indispensável para a manutenção da vida de um paciente. Pode acontecer que essa política pública eventualmente tenha falhas. Por quê? Porque os recursos que nós temos, eles são escassos. Querendo ou não, o dinheiro, a matéria-prima, ela é escassa, mas a necessidade humana, ela é ilimitada, Então, consequentemente, pode haver falhas na distribuição do medicamento, né? E determinadas pessoas não receberem esse medicamento. Porque está faltando dinheiro, porque está faltando orçamento para todos. E essas pessoas que acabam ficando de fora dessas políticas públicas porque não receberam medicamento, justamente uma escassez orçamentária, elas acabam procurando o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele por mais que ele não crie políticas públicas, né, ele também tem um papel muito importante na execução das políticas públicas.
porque justamente o Estado, o Poder Judiciário determina que o Estado pague, já que, como a gente viu no vídeo anterior, o direito à saúde, especificamente, ele demanda um direito de prestação positiva, ele demanda uma ação estatal, e essa ação é pagar, que justamente é a questão da compra de medicamento. E muitas das vezes o judiciário, percebendo a necessidade daquele paciente em usufruir o quanto antes aquele medicamento, concede para ele uma tutela provisória, que logo no início da ação, logo após quando o advogado, o defensor público propõe uma ação judicial em pleiteando o medicamento, é dada uma tutela provisória para que desde o início do processo ele comece recebendo aquele medicamento, né? Antes de chegar a uma sentença, porque talvez quando chegue a sentença, já chegue tarde. Se aquele medicamento era muito importante para a manutenção de vida dele, talvez quando chegue na sentença, infelizmente ele tenha falecido. Então, para evitar um risco do paciente morrer nessa espera, um dano irreversível, o judiciário, na figura do juiz, concede desde o início uma tutela provisória. E essas tutelas provisórias, né, vamos colocar assim, elas têm um custo, que elas exigem que o Estado pague, né, não só a tutela provisória, mas a sentença, né, as decisões do Poder Judiciário, vamos colocar de modo um pouco mais genérico. Ao longo de 2010, ao longo de 2016, elas representaram um crescimento com despesa orçamentária em relação às decisões judiciais para fornecimento de medicamento. Exemplo disso, no ano de 2010, nós temos uma estatística de aproximadamente, o poder público gastou 122 milhões no ano de 2010 para o fornecimento de medicamentos. Quando a gente vai para 2016, de 2010 a 2016, houve uma crescente em relação ao fornecimento de medicamentos determinados pelo judiciário, que quando chegou em 2016 nós temos ali uma despesa orçamentária em relação ao fornecimento de medicamentos determinados pelo judiciário de 1,6 bilhão de reais, ou seja, chegamos na casa dos bilhões. E isso tem essa judicialização justamente pela escassez econômica, que é algo comum a escassez econômica, mas aí a gente tem que o gestor, o administrador, a habilidade, a competência técnica dele de saber gerir. Porque muitas das vezes quando você destina recursos de uma área X para uma área Y, aqui vai faltar recursos, ali vai faltar recursos. Então, o que o gestor vai fazer para minimizar esses recursos e tentar maximizar ali a efetivação dos direitos fundamentais, principalmente a saúde? Porque a ausência de um recurso público em uma determinada área pode representar a morte de um paciente. E é aí que nascem as escolhas táticas, que é justamente a destinação dos recursos. Então, hoje eu queria tratar desse tema mais um pouco conceitual, falando um pouco da importância do papel do judiciário em relação às escolhas táticas e econômicas. E vamos finalizar por aqui, para não ficar muito grande. E no próximo vídeo a gente vai tratar sobre a pílula do câncer. Não sei se você já ouviu falar, que o nome técnico dela é a fosfoetilonamina, que foi um medicamento muito divulgado nos anos anteriores aí, que justamente representaria uma cura para um câncer. E eu vou estar tratando desse medicamento aí e de toda a repercussão que ocasionou no Poder Judiciário. Então, até a próxima!